Inocentes somos nós quando pegamos o pecado, colocamos ele num saquinho e imaginamos que ele é tão simples assim. E quando disfarçadamente achamos que os nossos errinhos não são pecados. Ou quando cometemos pequenos deslizes e pelo nosso bem-querer, achamos que está tudo bem. Se ele fez, é pecado. Se eu fiz... eu tenho meus motivos. Ah, minha esposa não é uma boa esposa. Meu marido não é tão bom assim. Agora, você tem um marido ótimo. Você não pode fazer isso, porque seu marido é ótimo, mas o meu é péssimo. E sempre temos justificativa para cometer o nosso pecado. A justificativa é sempre que ele vai trazer um alívio instantâneo, mas as consequências que ele traz são negativas. E no momento em que nós cometemos o pecado, ele é muito prazeroso, como já foi dito aqui. Mas quando nós olhamos a história de uma vida, de uma trajetória de vida de pecado, nós chegamos a divórcios, chegamos a filhos criados sem pai ou sem mãe, chegamos a internações em clínicas, chegamos ao denegrir da vida humana. Essas são consequências de decisões de vida, de pecado. Nós falamos sobre a dopamina, que é esse desejo de fazer de novo, de repetir, de ver novamente, de tomar o próximo copo, de ver o próximo vídeo, de pecar de novo. É quando essa descarga no meu cérebro me leva àquele pico de euforia. Uau! E quando eu volto para a minha realidade, eu quero o pico de euforia de novo. Até quando nós começamos, como o Vinícius disse, em picos e em baixas, mas nunca vivendo aquilo que o Senhor declarou para nós. E essa busca por recompensa faz com que pequemos para receber a recompensa da alegria. E eu faço de novo para ter a recompensa, o gozo, o prazer momentâneo. E quando nós vemos, nós nos tornamos viciados. Já não conseguimos mais parar. E o cúmulo é dizer assim: não, eu paro a hora que eu quiser. Não, eu bebo socialmente. Não, eu não vejo pornografia, é só um videozinho de zoação dos colegas do trabalho. Não, eu não falo mal de ninguém, não. A gente está só comentando a verdade. Mas no fim, uma vida em um círculo vicioso estamos cometendo. Se a gente analisar um pouco a Bíblia, nós falamos aqui dos nossos pais da fé que buscavam essa alegria, esse contentamento no Senhor. O salmista, em 1 João 16, 23, a palavra do Senhor fala das nuances do pecado. E as nuances do pecado, ela se divide em 3 coisas. Em 1 João fala sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aqui é onde a gente tem dificuldade um pouco de entender o que é pecado, e a gente acha que pecado é só quem traiu a esposa, efetuou o ato, é só quem mentiu, né? E fala assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Está lá em 1 João. E essas são as 3 áreas que eu e você somos testados, provados, né? Aí você fala, só essas 3 áreas? Você acredita que só essas 3 áreas? Começou a ficar fácil, né? Então vamos destrinchar um pouquinho isso, né? Se nós somos provados só nessas 3 áreas, por que ele vira um círculo vicioso? Se a concupiscência da carne, ela é aquele desejo desordenado por prazeres físicos e sexuais.
A concupiscência dos olhos é o desejo por coisas que vemos e queremos possuir. E a soberba da vida, eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. É insaciável. O que o Senhor me dá nunca é suficiente. Então são nessas 3 áreas que nós somos testados. E qual é o resultado e qual o nome que se dá às pessoas que praticam tais coisas? Adúltero, prostituto, impuro, idólatra, feiticeiro, inimigo, irado, facção, a panelinha, heresias, invejas, homicídios e bebedices se destrincham dentro de cada um. O tópico número 1, nós estamos falando exatamente do pecado, da concupiscência da carne. O tópico número 2, nós vamos abordar a concupiscência dos olhos. E o tópico número 3, nós vamos falar sobre a soberba da vida. E no tópico 1, falando sobre concupiscência da carne, eu vou falar sobre um tema que quase não acontece, né? Ninguém aqui nunca viu pornografia, né? Nunca ouvimos falar sobre pornografia, imagina, ainda mais nós, na maioria aqui, crentes. Né? Na nossa grande maioria, nós estamos aqui como cristãos, alguns não ainda. Mas vamos falar um pouco sobre pornografia nessa noite. A Marina Vasconcelos, psicóloga e psicodramatista da USP de São Paulo, ela relatou que uma criança que começa e tem acesso a uma vida pornográfica na infância, ela deturpa o que é realmente essa área, como ela deveria acontecer na vida do ser humano, e ela começa a levar uma vida deprimente nessa área. Ela acha que a área sexual ela é só mais uma área. Tem pais aí com crianças, se quiser colocar uma cadeira aqui, deixar as crianças ali, fiquem à vontade. Os staffs ajudam aí, vê aí com os pais que estão com crianças, se quiser colocar as crianças, vejo que elas estão pintando, colocar aqui, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Mas adolescente fique, quem for adolescente fique aí, que nós não somos bobo, né? Então a pornografia, ela vem trazendo essas facetas para nós. E hoje, quando nós pararmos um pouco e analisar, quantas de nossas crianças, ou dentro da nossa casa, ou dentro da nossa própria família, teve acesso à pornografia através dos próprios pais? Né? O filminho, né? O filme que não tem nada a ver, não é? Esse filme não tem nada a ver, é para 10 anos. Não é? E a criança está tendo acesso à pornografia. Hoje em dia, vídeos de pornografia, eles são compartilhados. Tem aquele negocinho de a namoradinha, o namoradinho. Quantas crianças são violentadas na infância? Você consegue imaginar, quando nós olhamos e falando assim, a criança é inocente, é inocente? Starta nela o lado sexual que você vai ver se ela é inocente. Aguça uma criança nessa área. Como pastor, eu já tive relatos de crianças de 6 anos, 7 anos, dentro dos banheiros das creches, fazendo coisas que a gente assustaria se eu revelasse para vocês. É hora de nós começarmos a entender que talvez muito de nós tivemos isso na nossa infância. Não adianta pôr uma venda nos olhos e olhar hoje e dizer, não, isso aconteceu na minha infância. Mas talvez hoje há um vício em pornografia. Há o adultério acontecendo. São formas do inimigo trabalhar de forma invisível na vida das crianças e até nas nossas vidas e ferir casamentos quando nós ainda somos crianças. São crianças com 5, 6 anos que já têm uma ferida num casamento que vai acontecer daqui 15, 20 anos. O casamento dele, o relacionamento dele já está ferido na infância. O inimigo já feriu o casamento dele, já feriu o relacionamento. Já fez com que ele agora tenha feridas sexuais, pornográficas, com que fira a vida dessa criança. E nós precisamos ter maturidade para poder entender isso nesta noite.
entender tanto nós que somos pais, quanto nós que tivemos uma infância que foi ferida e deturpada, talvez por ignorância dos nossos pais, talvez por pessoas que tivemos que praticavam esses tipos de erros e de feridas. E precisamos olhar isso. E a Marina Vasconcelos, ela falou exatamente sobre isso. Olha, uma criança que tem acesso a isso na infância, ela provavelmente vai ter uma vida sexual na vida adulta totalmente deturpada, totalmente errada, cheia de vícios e de erros. Ou seja, isso não é coisa para criança. Nós precisamos entender isso. Num país em que as nossas crianças são sexualizadas com 2, 3 anos, onde as músicas que são tocadas são músicas com encenações de sexo todo o tempo. Né? É hora de analisar isso. O Journal of Sex Research, é assim que fala? Olha que chique. Né? Publicou que as pessoas que têm acesso à pornografia, elas rendem muito menos na área de trabalho. Você, pai e mãe, que tem acesso à pornografia, poderia estar levando muito mais resultado para sua casa e para sua família. Mas o seu desempenho, ele é muito mais baixo, porque o seu cérebro está viciado em pornografia. Ao invés de você estar desenvolvendo, trabalhando para sua casa, trabalhando para sua família e para o seu crescimento, o seu cérebro está trabalhando para saciar uma área pecaminosa. E isso não foi nem o Brasil e nenhuma igreja que falou. Eu não estou aqui falando isso como pastora. Eu estou aqui falando para você como um jornal que publicou que homens e mulheres que têm contato com a pornografia, eles rendem muito menos, né? Tem um rendimento muito menor. Uma pessoa que tem acesso à pornografia, prostituição, que tem vício na área da carne, que a carne é aguçada, que tem vontade por esses prazeres, são pessoas que se ferem. Você já viu um vídeo de pornografia ou de uma mulher? Você já viu aquelas mulheres? Gente, que coisa é aquela? Que homem bombado bonito é aquele? Nunca vi, não. É tudo a perfeição do mundo. Né? Você olha aquele corpo escultural. Fala para mim se na realidade isso acontece, gente. A mídia trabalha para que eu e você sejamos enganados o tempo inteiro. Não existe aquela mulher perfeita que está naquele vídeo. Não existe aquele homem perfeito que está no vídeo. Aí a pessoa termina de acessar a pornografia, vai lá e olha na frente do espelho e faz assim... Baixa estima. Ela já olha e fala, como eu estou horrível. Aí de repente vem a esposa, ele olha e fala, nossa, ela está bem pior. Isso é pornografia, irmãos. Isso é pecado. Sabe o que ele está fazendo? Como um cupim comendo o seu casamento, a sua história, as nossas vidas, com uma mentira ilusória de que existe a mulher perfeita e não é a sua, de que existe o homem perfeito e não é o seu. E na verdade, ele não existe. O melhor para você já está com você. Né? Outro dia eu falei com meu marido assim, eu preciso fazer umas coisas que estou ficando velha. E ele falou, você também quer que eu vou fazer umas coisas? Porque se você está ficando velha, eu também estou ficando velha. E é 2 velhos. Né? E a gente precisa entender isso. Que o mais bonito na vida é ter alguém para envelhecer junto. É ter alguém para ver que nós comemos mel junto e agora. Isso que é maravilhoso. E o pecado, ele tira isso de nós, ele rouba essa essência de nós, ele rouba essa alegria, esse contentamento. Os irmãos estão dando risada, né? Ele rouba esse contentamento de nós. Irmãos, não há nada mais satisfatório de que chegar hoje, né? Eu tenho 44 anos, de que chegar e olhar e falar assim, olha, mais de 20 anos juntos.
Eu vi quando os cabelos eram tudo preto e agora estão ficando branco. Nós estamos juntos. Sabe o que é você saber que você não foi abandonado por causa das contas das Casas Bahia? Sabe o que é você saber que a pessoa não te jogou fora? Ela não te descartou nos momentos difíceis da vida. Irmãos, isso sim é prazer. Chega de ficar olhando escultura. A melhor coisa que tem, o prazer que tem é você bater no peito e falar, cara, isso aí é fácil, ó. 10 mil reais você vai lá e paga, o cirurgião faz. Agora o que eu tenho, não foi 10 mil reais que pagou. É isso que nós precisamos entender. Essa satisfação, essa alegria, esse regozijo que o pecado tenta roubar de nós. E quando nós vemos, nós estamos feridos porque eu não sou aquilo que eu vi, e feri a minha esposa, feri o meu marido, porque ele não é aquilo que eu espero. Você já viu um filme romântico? Não, um filme romântico. Gente, aquela coisa é maravilhosa. O braço vai, o braço vem, perna para lá. Você já conseguiu fazer aquilo? Eu quebro a coluna. Vamos cair na real. A mídia está tentando nos enganar. Aquilo é tudo produzido para nos levar a acreditar, a buscar cada dia. Você acha que a pornografia ela não está trabalhando para te pegar, para que você assista a todo momento? Você acha que não é isso que eles querem de nós? É exatamente isso que está sendo trabalhado em mim e em você pela mídia, pelo mundo. E existe... Dá risada, Lawane. Essa foto é horrível. Essa foto é horrível. Toda hora que eu vejo essa foto é horrível. Agora eu quero falar de um pecado disfarçado. O item 2 fala sobre a concupiscência dos olhos. Se nós analisarmos o tópico 1, que é a concupiscência da carne, eu falo muito abertamente. Quando nós pensamos que mulher não peca, concupiscência da carne, peca e peca muito. Eu quero quebrar um mito aqui. Quem domina o sexo não é o homem, é a mulher. O homem só tem se a mulher ceder. O poder sobre ele é da mulher, não é do homem. Só que naquele tópico lá nós olhamos e falamos, não, os homens que pecam na concupiscência da carne. Ah, mas eu vou falar que as mulheres ganham nesse aqui, viu? Na concupiscência dos olhos, facções, sentimentos destrutivos capazes de depreciar pessoas, causar inimizade, divisões, rompimentos em relações de amizade, trabalho, casamento e no corpo de Cristo. Quem já viu um divórcio? Todo mundo aqui já viu alguém que divorciou, não é? Quem já viu alguém sair da igreja? Vou para outra igreja. Não é? Quem já viu amizades se destruírem? Famílias acabar. Esse pecado parece que não é pecado. Quando a gente faz o grupinho na igreja, quando a gente faz o grupinho destrutivo no trabalho, dentro da família. E muitas das vezes quem protagoniza isso, muito infelizmente, são as mulheres. Sabe por quê? Porque sentar na mesa e tomar uma xícara de café falando da vida do outro libera uma dopamina no meu cérebro. Uau! É melhor que cocaína. Sabia? Tem mulheres que fazem um Sherlock da tarde só para poder receber uma porção de dopamina. Marca café lá naqueles café chique que você me convida de vez em quando. Só para poder receber uma carga de dopamina. Vou ali encontrar com as minhas amigas para a gente falar do vestido da pastora de domingo.
Isso vai me fazer uma alegria. Pecado. Pecado. Aí, para eu poder ter mais, eu vou começar a falar do louvor. Eu vou falar do meu pai, do meu... Tem mulheres casadas que recebem carga de dopamina falando mal do marido, você acredita? Falando mal do marido. Quando ela fala mal do marido, recebe uma carga de dopamina no cérebro dela, que ela fala, meu marido é um traste. Aí chega para o outro. Pecado, irmãos. Não adianta a gente olhar e achar que não é pecado. Pecado e desperta uma carga de contentamento, né? E ainda mais quando a gente consegue ter mais 2 pessoas junto, mais 3, que vai reforçando e a pessoa fala assim, eu também vi, uau, 2 cargas, 2 pinos. Aí você acha mais uma pessoa para te apoiar, você fala 4 pinos. A gente precisa ter inteligência e saber disso. Que são ações que nós temos pecaminosas. A palavra do Senhor fala que aqueles que fazem facção não herdarão o quê? Não herdarão o reino. Isso é facção. Estou criando o meu grupinho. Minha panela da sopa. Irmãos, nunca empreste a mesa da sua casa para escarnecimento. Para falarmos uns dos outros. Isso é pecado. Destrói, adoece e mata neurônios. Sabia? Alzheimer. É ou não é, Vinícius? Morte de neurônios. Alzheimer. Quando a gente está no pecado, idolatria, facção, mentira, perseguição, calúnia, fofoca, defamação, pornografia, queimando neurônios. Vícios, total depreciação humana, destrói a vida pessoal de outras pessoas. O terceiro, a gente está falando de soberba da vida. Aqui, irmãos, é aquele ponto em que a gente chega de total, eu não sou satisfeito com nada. Eu bebo, porque nem a bebida me satisfaz mais. Né? Eu corro atrás do dinheiro, porque todo que eu tenho não é suficiente. Eu uso droga, porque tudo que eu uso não é suficiente. Aqui nós estamos falando de pessoas caídas na rua. Você já pensou o que é Deus nos fazer a imagem e semelhança dele? A primícia da criação. Jogado debaixo da ponte. Como que é para o Criador olhar e ver a primícia da criação dele caído de bêbado, se acabando num copo de álcool, se acabando na pornografia, perdeu a família por causa da pornografia, por causa do álcool e agora está definhando em uma vida. Vocês já viram alguém assim? Eu já vi. É onde nós chegamos no fim e o pecado nos leva a um estreito da terceira faceta do pecado. É onde acaba com a vida do ser humano, te toma a sua família, toma a sua casa, até tomar a sua vida. Como a pessoa conseguiu chegar nessa situação? Pecado. Ele chegou nessa situação por causa do pecado. O inimigo vai tirar tudo dele. E assim, então foi o inimigo? Foi, porque você permitiu. Você mesmo foi usado por ele. Lembra que o vídeo falou? A maior luta é contra nós mesmos. Tirou tudo, tirou a família, tirou tudo, tirou toda a estrutura. E a pessoa está com uma vida lastimável. Isso ocorre porque o pecado tende a comprometer o bem-estar integral do indivíduo, afetando-o não apenas no espiritual, mas no emocional e no físico.
Então aquilo que nós entramos aqui achando que o pecado era algo que era da igreja, a igreja que falava de pecado, não, nós estamos falando que o pecado, ele é algo tão verdadeiro e ele destrói vidas. E não é só vidas dentro da igreja, ele destrói homens e mulheres na terra, ele destrói famílias, ele acaba com a sociedade. O pecado destrói vidas. Ele dissemina o ser humano criado à imagem e semelhança do eterno, do soberano. Nós precisamos ter esse entendimento nesta noite. E muitos dos pecados, eles se ramificam de traumas. Muitas pessoas que pecam na área da soberba da vida foram pessoas que faliam na vida, que faliam nos negócios. Essa pessoa se torna soberbo. Ele quer buscar, ele quer ir mais atrás. Muitos desses traumas que nos levam a pecar vêm da infância. Alguns acontecem na fase adulta, mas a maioria nós adquirimos eles na infância. De uma família que às vezes por ignorância não sabia o que estava ensinando. De feridas que trouxemos de relacionamentos com os nossos próprios pais e mães. Por abuso que sofremos e trazemos esse trauma e essa carga pesada sobre os nossos ombros. E eu gostaria de te fazer uma pergunta nessa noite. Eu quero que você se lembre da sua história e que você medite nela. Como foi a sua infância? Como é a sua fase adulta hoje? Existe algum lugar que dói? Existe algum lugar que dói? Existe algum ponto que você se lembra que você foi ferido na sua infância? Que doeu verdadeiramente? E que você consegue olhar hoje e falar, olha, eu faço isso por causa daquilo. O que eu quero que você entenda nesta noite, que não é sobre títulos, ou sobre ser crente, ou sobre ser pastor, é que todos nós estamos aqui e passamos por feridas na vida. Não existe ninguém melhor que ninguém aqui. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos atropelados por algo. Vivemos algo triste na nossa casa com os nossos pais. Todos nós fomos feridos. E a minha pergunta para você nessa noite é: onde dói? Onde dói? Você consegue olhar, identificar e falar, olha, eu peco por causa disso. Eu faço isso por causa daquilo. Eu faço as minhas rodas de facção porque eu sempre me senti sozinha. Eu sempre fui abandonada. E hoje eu me garanto falando de outras pessoas para ter pessoas perto de mim. Olha, eu vivo a pornografia porque eu fui abusada, porque eu tive muito cedo isso na minha vida. Eu quero que você identifique onde dói. Talvez você sofreu um trauma financeiro muito grande e hoje você tem dificuldade em caminhar. Identifique onde dói. É noite de libertação nesse lugar. É noite de sermos curados onde verdadeiramente dói. Eu não quero te perguntar se você está pecando, se você comete pecado, se você é pecador. Não, porque eu já sei a resposta. Você pode até olhar para mim e falar que não. Minta para você. Para mim não. Eu estou aqui para dizer que também sou pecador e que também mereço, compadeço da misericórdia e da graça do Senhor. Precisamos ser curados. Só precisamos saber onde dói. Precisamos saber onde fomos feridos. E se nós nesta noite permitirmos, o Senhor vai nos curar. Jesus, ele chegava e falava assim: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? A palavra do
Senhor fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus olhar para você hoje e te perguntar aqui, o que você quer que eu te faça? Responde aí no seu coração. O problema é olharmos para Ele e falar, eu quero o bilhete premiado da Mega Sena. E não ter coragem de rasgar o coração e falar para Ele, Jesus, cura o abuso que eu tive na infância. Jesus, cura o meu trauma financeiro. Jesus, cura o meu trauma do divórcio. Jesus, cura no meu trauma, cura onde eu fui ferido, porque eu já passei por 2 casamentos e não sou feliz. Já passei por 3 casamentos e não consigo. Eu preciso de cura, eu preciso de restauração. É noite de dizer, chega. É noite de declarar onde verdadeiramente está doendo. É noite de abrir o peito e dizer, olha, eu digo que eu peco, que eu erro e que eu preciso ser restaurado nesse lugar. E deixar Jesus entrar e curar. Não é vergonha, irmãos, dizer que você foi ferido. Não é vergonha dizer que a vida te almejou com uma seta envenenada. Não é vergonha dizer que você foi abandonado. Não. É necessário. É necessário dizer quem nós somos, de onde nós viemos, por onde nós passamos. É necessário reconhecer os caminhos que trilhamos e dizer, eu preciso ser curado aqui. Quantos de nós fomos feridos dentro de casa, abandonados, julgados pelos irmãos? Quantos de nós fomos vendidos como José do Egito? E precisamos nesta noite de identificar a cura. E eu quero nesta noite, junto com você, assim como foi dito em Marcos, eu gostaria de te convidar a se colocar sobre os seus pés nesta noite, identificando onde está a sua dor.